Olá, boa noite a todos os seguidores da revista Fórum, todos os internautas que nos seguem no canal do YouTube, a todos os leitores. Começamos agora mais um programa Fórum Sindical, um programa semanal resultado de uma parceria entre o portal da revista Fórum e o Sindipetro NF, que é o Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense. Hoje nós estamos em mais um programa, a gente já fez uma série de programas nas últimas semanas falando sobre Dia do Trabalho, falando sobre direitos trabalhistas, e hoje a gente volta a essa temática, que vai ser a temática do desemprego. E para isso a gente vai conversar hoje com Conceição de Maria e Valdir Oliveira, que são ambos diretores do Sindipetro NF. Para começar, eu vou repercutir alguns dados aqui sobre desemprego que saíram atualmente e a gente vai dar início a essa conversa. Para quem está assistindo ao programa Fórum Sindical pela primeira vez, só para situar, nós estreamos essa iniciativa em abril, junto ao Sindipetro NF, e o objetivo desse programa é falar sobre temas relativos à realidade dos trabalhadores, relativos à realidade sindical, e conversar sobre temas políticos gerais do nosso país, de modo a sempre desmistificar, desestigmatizar essa imagem dos sindicatos, do movimento sindical, e, ao mesmo tempo, aproximar a população, aproximar nossos leitores dessa realidade do trabalho que está tão em xeque hoje, com esse governo Bolsonaro, né? Então a gente acredita que é importante a gente trabalhar essa questão da comunicação e aproximar cada vez mais essa pauta do trabalho, a pauta sindical, com os leitores da revista Fórum, com os leitores da mídia independente. Enfim, eu sou o Ivan Longo, sou jornalista repórter da revista Fórum, fico lotado aqui em São Paulo, e eu falo por videoconferência diretamente com Conceição de Maria e Valdir Oliveira, que são diretores do Sindipetro NF, o Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense. Bom, vamos começar nosso programa. Eu vou começar falando sobre alguns dados aqui, nossa temática é desemprego, então vamos lá. O IBGE, agora no final de abril, soltou dados mais recentes sobre o desemprego no Brasil. E os números são alarmantes. Na verdade, a gente chegou a um número que todo mundo já deve saber, passou em jornal, passou na internet, enfim, tem todo mundo comentado sobre. Os novos números mostram que temos 13,4 milhões de desempregados no Brasil. É um crescimento de 10% com relação ao último período lá de dezembro. Então, em um trimestre, o Brasil aumentou em 10% o seu índice de desemprego. Essa já é uma das taxas mais altas desde o ano passado. A gente só chegou a índices assim no começo do ano passado, né? E esses dados ainda revelam números ainda mais graves, né? Para além dos desempregados, há um registro de 28,3 milhões de subutilizados. Isso corresponde a 25% da população economicamente ativa no Brasil. O que são esses subutilizados? É um grupo que reúne, além dos empregados, trabalhadores que estão no trabalho informal, que trabalham menos de 40 horas semanais, trabalham menos do que gostariam de trabalhar, ou menos do que o necessário para suprir a sua renda, né? E inclui ainda os ditos... me fugiu o termo agora, perdão. Os desalentados. Agora voltou. Os desalentados são aqueles que até desistiram de procurar emprego, né? Que já estão há tanto tempo desempregados, que desistiram de procurar emprego, então eles vivem nessa situação de morosidade e sequer saem em busca de trabalho. Esse é um dado alarmante, né? E para além disso, a gente ainda tem dados de que, por exemplo, o setor público é o setor onde mais tem se cortado vagas no Brasil. Dados esses números, que já são alarmantes por si só, eu queria iniciar a nossa discussão com o Valdir e com a Conceição do Sindipetro. Eu queria saber a opinião de ambos, como sindicalistas, como representantes do movimento sindical, qual a opinião de vocês sobre como o Brasil chegou a esse patamar de desemprego? Como que voltamos a esses números alarmantes? O Brasil, que é um país que passou por um momento de quase de pleno emprego, né, foi decaindo, e do ano passado para cá, principalmente depois do golpe da ex-presidenta Dilma, né, o desemprego já vem caindo, mas a gente tem uma situação mais alarmante do ano passado para cá. Na opinião de vocês, como chegamos até esse momento
Boa noite, Conceição. Boa noite, Valdir. Eu dou a palavra para vocês, fique à vontade para quem vai começar. O Brasil houve desinvestimento em várias áreas, né? Nós que representamos o setor petróleo, nós percebemos que houve desinvestimento primeiro nos campos maduros, a venda dos campos maduros, depois nós tivemos a venda do pré-sal, dos campos de pré-sal, que na lei dos royalties, o pré-sal seria para aplicar na educação e na saúde. Então, quando não há a aplicação, desse investimento, que seria o lucro para o Brasil, nós também perdemos postos de trabalho. E também, quando você fala da informalidade, o trabalho informal tem crescido muito no Brasil e demonstra um desemprego. Esses dias em Macaé, eu andando pela avenida ali do centro, os guardas municipais estavam desmontando algumas barraquinhas que o pessoal estava vendendo. E eu fiquei percebendo aquele ato. Por que eles não têm a legalidade do trabalho deles? Porque eles estão desempregados e aquela mercadoria que eles colocam ali para gerar economia, economia familiar. E no momento que ele não tem o dinheiro para ir lá na prefeitura, pegar aquele alvará de licença, ele se torna também dentro de um bolsão de desemprego, se não é permitido que ele fique ali. Então nós estamos vivendo uma crise grande e nós tivemos também, no setor petróleo, empresas que demitiram assim em massa. Nós temos uma empresa que demitiu mais de 800 trabalhadores de um dia para o outro, não pagou rescisão de trabalho e essas pessoas engrossam essa massa de desemprego. Então, esse crescimento que vem tendo os indicadores do desemprego no Brasil, ele é muito sintomático, muito real, muito próximo da gente, né? Mas isso, respondendo a tua pergunta, isso é caracterizado pela política governamental que foi adotada a partir do golpe ali de 2015 para cá, né? Uma política onde o governo primeiro enganou o povo com a sua contra-reforma trabalhista, que a gente também deve falar um pouco mais à frente, né? Iludiu no sentido de que aquela contra-reforma traria emprego para o povo. Na verdade, os indicadores demonstram que há uma crescente, né? Após aquele período, passamos por um processo eleitoral. O projeto, ora eleito nas urnas, é um projeto de desmonte da sociedade e da economia brasileira, e isso reflete exatamente na questão do desemprego, na questão da qualidade de vida que o povo, que os trabalhadores brasileiros passaram a ter, né? Então é nesse sentido que a gente, preliminarmente, fazemos esse primeiro diagnóstico em relação ao nosso entendimento sobre o crescimento do desemprego no país, que é algo extremamente preocupante, né? A gente fica querendo saber aonde nós vamos conseguir colocar essa juventude para trabalhar, né? Então, esse é o nosso entendimento, que a partir de uma mudança de governo e a mudança também da forma de como gerir essa economia, a gente passou a entrar dentro de um espaço que acreditávamos que jamais a gente iria ter esse retorno, né? Então a gente sai de um momento de quase pleno emprego e agora nós temos esse momento onde mais de 13 milhões de trabalhadores estão desempregados, tem os desalentados, aqueles que efetivamente já estão desinteressados, inclusive de sair de casa à procura de fazer qualquer atividade remunerada, né? E isso são indicadores extremamente preocupantes e tudo isso é representado no nosso dia a dia aqui nas cidades onde nós atuamos. Sim. E você citou, inclusive, Valdir, que essa coisa desse projeto de governo que foi eleito agora, né? Oi, estão me ouvindo? Sim. Bom, enfim, prosseguindo, você tinha me falado sobre
projeto de governo que escolheram, né? E isso vai de contra uma continuidade de projeto, né? Porque na reforma trabalhista, lá atrás, o Michel Temer falava que a reforma trabalhista ia gerar mais emprego, pois ia desburocratizar as relações de trabalho, ia flexibilizar as relações de trabalho, e a justificativa é que isso aumentaria o emprego. Não foi o que aconteceu. Aí o Jair Bolsonaro ele se elege com um discurso falando mais ou menos o seguinte: ou emprego ou direitos, né? Que as duas coisas não davam para ter. E o que a gente está vendo agora, com os efeitos da reforma trabalhista, é que não está tendo nem emprego e nem direitos, né? Então, eu queria abordar com vocês, já entrando um pouco nessa coisa das consequências da reforma trabalhista, né? Quais são as consequências para um trabalhador informal hoje, que ganhou volume, né, com essa reforma trabalhista? Qual que é a diferença de um trabalhador que trabalha de maneira informal para um trabalhador que recebe, por exemplo, o aporte de um sindicato ao ser registrado em carteira de trabalho? Por que o trabalho informal ele não é garantia de renda e muito menos de direitos? Se a gente pegar a reforma trabalhista, ela tira quase 100 itens da CLT. A CLT ampara o trabalhador mais de 50 anos no país. E aí, quando você não tem direitos, você tem precarização do trabalho. É o que nós estamos vivendo em todos os setores, né? A precarização do trabalho, que é a perda desses direitos. E aí, o que o empregador faz? No momento que precariza, né, perde direito, perde benefícios, ele começa a demitir esse trabalhador. Porque tem alguns trabalhadores que eles já conquistaram tantos benefícios que ele tem o salário X. Aí vem a precarização, às vezes o trabalhador não aceita ou a empresa já não. Esse aqui já se tornou caro para mim. E demite esse trabalhador e ele se soma a esse bolsão de desemprego. A informalidade é não ter nenhum direito. Você não tem carteira assinada, você não vai ter suas férias, você não vai ter seu 13º, que já está na pauta, né? Para mexer no 13º também do trabalhador. Então, nós estamos perdendo ao longo do tempo muitos direitos. E esses 3 meses aí definem assim, um empobrecimento dessa classe trabalhadora. Porque o governo atual, ele não tem uma política de economia. Então, um país que não tem uma política de economia, ele não tem trabalho. Se não tem trabalho, não tem geração de rendas. E se não tem geração de renda, tem empobrecimento desse indivíduo que é trabalhador. E aí nós temos que fazer um debate com todos os trabalhadores do Brasil. Acho que a gente não se furta, né? Nós que estamos aqui no movimento sindical, de estar dialogando, seja nas bases, seja no nosso universo, tem os aeroportos também, seja junto com esses trabalhadores, né, não só primeirizados, que a gente chama, o concursado, mas o terceirizado, para que eles possam entender nesse momento desse golpe, né, que foi muito bem dito aí pelo Valdic, um golpe que se inicia lá em 2015 e que vem trazendo uma crise grande para o Brasil e que tem afetado muito o trabalho, o setor trabalho. Né? E um país que não tem trabalho, ele empobrece, né, os brasileiros, os indivíduos que vivem nele. Nós estamos vivendo um momento difícil. E aí trabalho, está criando bolsões em todos os lugares. Até esse desinvestimento que ele tira da educação vai gerar desemprego no setor educação. Então, toda vez que se fala em desinvestimento, seja de qualquer área, né, Correios, Eletrobras, que são empresas que estão aí na pauta para ser privatizadas, é geração de desemprego e é uma crise que se instala e que a gente precisa arrumar isso. Só arruma gerando economia. Sim. Valdir, tem algo a acrescentar? Eu só gostaria de reforçar essa temática no campo das tomadas de decisões e mudanças do ponto de vista de conceito de Estado. Não é? O Brasil ele vinha
em um processo crescente, a começar ali em 2003, a partir do governo Lula, né, até os últimos dias do governo da presidenta Dilma, né. Esse período foi um período de crescimento econômico, né. Nós tivemos a crise de 2009, né, que ela foi uma crise geral, não foi só no país. E qual foi a decisão de governo que foi tomada naquele momento? Foi de investir, né? Enquanto o mundo inteiro estava se debruçando na quebra das empresas, falta de emprego, nós aqui no Brasil, por uma decisão de política governamental feita pelo governo Lula, nós criávamos postos de trabalho e emprego a cada mês naquele período, né? E agora, nesses últimos 2 anos e meio, né, nós tivemos uma inversão nesse tipo de política, né? É o que eles chamavam na década de 90, a partir do governo do Fernando Henrique Cardoso, de Estado mínimo. É entregar o nosso patrimônio, as nossas riquezas, né, sobretudo o setor energético, aos grandes grupos, ao capital econômico estrangeiro, né? E isso deixa como contrapartida para o povo brasileiro, para os trabalhadores, né, o estado de empobrecimento, de miséria. Nós não temos investimento na educação, pelo contrário, um corte de quase 40% dos investimentos nas universidades públicas. Isso é muito preocupante para todos nós. Os trabalhadores brasileiros, o povo brasileiro, a dona de casa, né, tem que se rebelar. E aí, Ivan, eu acredito que todas essas maldades, né, que estão sendo postas, é preciso que rapidamente o povo venha às ruas para dar uma resposta, porque não dá para a gente estar convivendo com essa situação e apenas vendo a banda passar, como diz a canção do grande Chico Buarque. Sim, e até falando, você tocou num ponto que é um próximo tema que eu queria colocar aqui, que a gente pode entrar um pouco mais nisso, que essa relação do desmonte das empresas públicas com o desemprego, a relação direta que há entre isso, né? E aí eu acho que você pode até ter alguns dados aí para falar do seu setor, né, que correspondam a isso. Por exemplo, a Petrobras nos últimos anos, e aí eu estou falando da área de vocês, ela vem passando por um processo de desmonte e as expectativas para o futuro são ainda piores, né? A gente tem aí o anúncio de que refinarias da Petrobras vão ser privatizadas, vão ser vendidas a outras empresas. Isso já vem acontecendo em algumas outras áreas da Petrobras já há alguns anos. Enfim, qual que é a relação que há, afinal, entre o desmonte das empresas públicas, as privatizações e o desemprego? Por exemplo, na Petrobras, a terceirização de setores dentro da Petrobras, o desmonte que vem sendo promovido nos últimos anos, causou desemprego, mandou pessoas embora, enfim, eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa relação que há entre o desmonte de empresas públicas e desemprego, baseado na experiência de vocês dentro do setor de vocês, que é a Petrobras. Ivan, no nosso entendimento, as empresas públicas elas têm um papel fundamental para a economia do país, né? Quando você faz esse recorte para o setor petróleo, né, e aí pegando um estudo recente que foi elaborado pela nossa assessoria econômica, o economista Iderley do Diese, né, onde ele teve o cuidado de levantar alguns dados em relação, se debruçar sobre os números aqui na Bacia de Campos. E esse recorte ele fez entre 2014 e 2018. Se você pega o público interno, ou seja, os trabalhadores primeirizados, aqueles que são funcionários diretos da Petrobras, nesse período, entre 2014 e 2018, nós tivemos uma diminuição em seu quadro funcional aqui na Bacia de Campos, algo em torno de 23%, de 23% a 27%. Né? Quando você faz esse mesmo recorte, pegando os trabalhadores terceirizados, e aí você percebe que a pancada foi muito maior nesses trabalhadores, né? Você tem uma queda de diminuição de postos de trabalho aqui na Bacia de Campos, no setor terceirizado, entre 2014 e 2018,
em torno de 63%. Então, aqueles 27% da Petrobras estão dentro de um contexto que a maioria, nós tivemos 2 planos de demissão voluntária que foi criado pela sua gestão nos últimos períodos, né, que é mais ou menos responsável por toda essa diminuição aí desses empregados, mas no que se refere ao setor terceirizado, foram 67% a menos, mas fruto da mudança na política tomada pela nova gestão da companhia, né? E aí, quando a gente fala que é muito importante o setor público, né, está à frente, se importando com a economia, né, sendo indutora dessa economia, nós temos os indicadores. Nos anos de 2014 até 2015, ali no início, a Petrobras era responsável por algo em torno de 13% por tudo que era investido no país, né? E hoje, nós estamos chegando aí a indicadores em torno de 8% a 6%. Então, isso demonstra o enxugamento, né, dos investimentos, e isso replica exatamente na questão do desemprego, da precarização da relação de trabalho, né? E aí aquele trabalhador que estava desenvolvendo as suas atividades técnicas nas plataformas, ou seja, passa a ver esse rosto nas ruas das cidades, né, tentando sobreviver com um carrinho de um produto caseiro qualquer que ele passa a desenvolver para tentar ver se consegue, pelo menos se manter, né? Mas a grande discussão que a gente faz é como eu, com aquele meu novo empreendimento individual, vou conseguir ter mercado para vender, né? Porque pela quantidade de desemprego que nós estamos assistindo, e os números que o IBGE coloca são muito volumosos, né? Retratam tudo isso que a gente está falando aqui a nível de Bacia de Campos. E a gente tem que pensar também que a privatização, ela amplia a terceirização, né? Hoje nós estamos vivendo assim, quanto mais privatiza o setor petróleo, né, a Petrobras, a terceirização ela cresce. E esse crescimento da terceirização vai muito dentro da precarização e do achatamento dos salários. Os trabalhadores terceirizados, eles ganhavam X, hoje eles ganham 40% do que eles ganhavam há 3 anos atrás, há 4 anos atrás. E acontece que eles estão se mobilizando e dentro dessa mobilização também acontecem muitas demissões, né? Porque eles identificam aquele que mobiliza e acaba aquela pessoa, na luta dos seus direitos, acaba tendo como resposta o desemprego. Dentro do sindicato, nós atendemos mais de 20 empresas terceirizadas, mas que são filiadas ao Sindipetro NF, e nós também ampliamos, mesmo que a gente não represente uma empresa Y que é terceirizada, mas nós temos dado apoio, porque nesse momento, todos os dias as empresas estão com problemas de achatamento de salário. Os salários foram reduzidos, sabe? Muito reduzidos. E os trabalhadores têm percebido, né, na economia do lar esse achatamento e que tem prejudicado essa relação de trabalho. Então, a terceirização ela vai ampliar. E a gente tem que estar preparado para esse momento, de que diminui o concursado e amplia a terceirização. Agora, essas 7 refinarias que estão na pauta aí, elas representam o refino, que para a Petrobras, né, e para nós trabalhadores sabemos que é o ponto de lança, né, o refino. Então, terminando o refino, vendendo tudo, a gente vira uma empresa de escritório. E pode ser que também dentro dessa venda possa acontecer a soma também de muito desemprego, né? E nós estamos lutando para que essas refinarias não sejam vendidas, também para que a empresa se mantenha de pé, e nós temos estado na rua lutando
pela Petrobras. Nós temos vários slogans: defender a Petrobras é defender o Brasil, o petróleo é nosso, né, que já vem desde a década, né, de 50, a gente dizendo que o petróleo é nosso, e para que a gente possa seguir junto com a sociedade, né, porque quando a gente diz defender a Petrobras é defender o Brasil, é defender os brasileiros, é defender essa pátria que está aí, sem rumo nesse novo governo, um governo que não tem projeto, que tem causado um desinvestimento em várias áreas, e que a gente viu que a Petrobras ela teve um salto, né? No governo Lula, 2003, quando ele assume, as nossas plataformas eram construídas em Singapura. Com a vinda do governo Lula, ele traz para o Rio de Janeiro, né, o estaleiro, foi um momento que bombou de muitos trabalhos, hoje se reduziu a nada. Não acredito que deve ter lá 100 postos de trabalho, mas nós tínhamos milhares. Aí veio o Comperge também, né, uma obra que acabou no meio do caminho, não dando certo, desinvestiu, mas que também foi um grande investimento naquela área ali. Então, o petróleo ele trouxe muitos investimentos que nesse momento eles estão ficando precários e estão contribuindo com esse bolsão de desemprego. Sim, legal. Bom, nosso tempo está chegando ao fim, eu vou colocar uma última perguntinha rápida aqui, passa rápido, né? Já deu quase meia hora, mas enfim, eu vou colocar uma última pergunta só para a gente finalizar. E só um comentário que a Conceição estava falando da questão das refinarias. A gente inclusive fez um programa falando só sobre a privatização dessas refinarias com o pessoal aí do Sindipetro também, e é uma situação muito, muito complicada, né, porque já para além do desmonte que a Petrobras vem sofrendo, essas privatizações dessas 7 refinarias meio que reforça a retirada da lógica da Petrobras como uma empresa que tem um papel social também, né? Então, o último vínculo social que a Petrobras podia ter, que era a autonomia desse refino, né, desse monopólio de refino, acaba sendo destruído com essa privatização, né? E como a Conceição bem colocou, passa a ser uma empresa de escritório, né? Perde todo esse papel social que deveria ter como empresa pública no tamanho que ela tem, né? Bom, mas a última pergunta que eu queria fazer é justamente com relação a esses desafios que se impõem para o futuro e para os trabalhadores. Como a Conceição falou, vocês estão constantemente em luta, em campanha, né? Nas ruas. Há muita essa questão da militância interna para dentro dos trabalhadores da própria Petrobras. Agora, como dialogar com a população no geral, fazer com que ela saiba da importância da Petrobras como empresa pública, que a Petrobras, sendo valorizada, isso vai influenciar na economia, vai influenciar na geração de empregos. Enfim, vocês acham que agora, com a alta do desemprego, com vários direitos sendo retirados, isso talvez seja uma gota no copo d'água para a população finalmente perceber o que está em jogo e voltar às ruas e voltar a dialogar com os sindicatos, com os movimentos sociais, com as organizações sociais, porque a gente passou por um tempo aí de inversão das coisas, né? Que muita gente saiu às ruas para defender os patrões, na verdade. E agora, com esse desemprego em alta, vocês acham que vai acontecer algum tipo de refluxo? Vocês têm essa expectativa de que a população retome as ruas? E quais são as estratégias aí do sindicato para esse próximo período? Ivan, eu vou iniciar aqui a tua resposta dizendo que para nós serão dias de grandes desafios, né? Mas eu vou repetir com a frase do Zé Maria, que se não fosse fácil, não seria para a gente. Então nós, enquanto liderança do movimento sindical petroleiro, já estamos num processo de construção, de diálogo com outras categorias aqui da região, no sentido de criarmos uma grande aliança em defesa do emprego, em defesa do trabalho, em defesa de um país onde a gente possa ter as garantias mínimas e em defesa, sobretudo, da garantia da nossa democracia, né? Nós estamos passando por um momento de um sofrimento muito grande, onde uma das grandes lideranças do país, aquela que realmente fez esse país alavancar do ponto de vista da indústria, do ponto de vista
da ascensão do emprego, né? Estamos com essa liderança presa, sem sabermos as razões pelas quais esse castigo que lhe foi dado. Enquanto todos aqueles, né, que roubaram, que dilapidaram o patrimônio público, né, e que através disto criaram essa narrativa para que a gente tem que entregar nossas riquezas, né, transformando-nos em um país de miseráveis, né? Essa narrativa foi construída por esses bandidos que aí estão soltos, dizem que estão com um reloginho na sua canela, mas isso deve ser um reloginho que é um prêmio, né? Então nós estamos nessa construção de fazer com que essas pessoas elas comecem a pensar, né, que aquele efeito lá de Estocolmo ele tem que acabar. Esse negócio de se apaixonar pelo seu algoz, isso não existe. Nós estamos numa disputa de luta de classe. Os trabalhadores brasileiros têm que compreender isso. Essa quebra que estão construindo do nosso Estado, da nossa economia, agora querem fazer uma contra-reforma da Previdência, atingir aqueles que mais precisam do benefício. Então a gente precisa sentar, fazer um grande fórum dos trabalhadores e operariado brasileiro, no sentido da gente fazer uma contraofensiva a esse projeto de desmonte do Estado brasileiro. Né? Não dá mais para suportar isso. Né? A cada dia a gente vê as declarações de arrependimento, porque eu achei, ou nós achamos, que seria diferente se nós colocarmos esse projeto de governo. Né? Então, não é bem isso. Estava muito claro que existia uma disputa ideológica, uma disputa de classe, né? Por todas as contradições que tem havido dentro do governo Lula e Dilma, mas era um governo que tinha a convicção de que o Estado ele tinha que crescer, os trabalhadores tinham que se ponderar também um pouco, se apropriar um pouco daquela riqueza, né? E hoje o momento que nós estamos atravessando é exatamente o contrário. É a perda de direitos, são as garantias mínimas sendo colocadas no bojo, né? É a contra-reforma trabalhista, agora eles querem aprovar essa reforma da Previdência e com uma ilusão que estão construindo no inconsciente dos trabalhadores. Sem a contra-reforma da Previdência, não há emprego. Para se gerar emprego é preciso que aprovemos essa maldade que querem fazer com o povo brasileiro, que é essa contra-reforma da Previdência. Esse desmonte ele tem afetado também um projeto sociocultural. Nós vimos aí, com a entrada do novo presidente da Petrobras, ele desinvestiu todos os projetos culturais da empresa. A Petrobras, há mais de 10 ou 20 anos, faz aplicação em projetos culturais, que é importante, né? É o reconhecimento, o impacto de uma forma, mas também eu devolvo a essa sociedade de outra forma. Então, não se tem mais investimento em cultura, em projetos culturais, né? Pela Petrobras. E aí o que o sindicato, qual é o papel do sindicato nesse momento? É trazer a população, seja para dentro do sindicato ou seja na rua, de várias formas. A rua tem sido o nosso palco, né? Desde 2015, quando nós vimos diante de um golpe, nós fomos para a rua e estamos nos mantendo nela. Mas dentro do sindicato também, a gente tem uma prática que está trazendo a população para exibição de filmes, apresentação teatral, porque essas formas também contribuem com a formação política e nos faz resistente, bastante resistente, né? Porque a palavra agora é resistir para existir. E a gente tem feito isso, né? Tem trazido nomes também para que possa estar sentado à mesa com a gente discutindo, seja reforma da Previdência, reforma trabalhista, tudo que a gente percebe que nesse momento contribui com o desemprego ou contribui com o empobrecimento dessa população. Então, Ivan, eu acho que nós vamos ter que seguir aí unidos, né, todos os segmentos, eu acho que nós estamos no mesmo barco
E aí a gente precisa dar a mão, né? Ninguém solta a mão de ninguém, é por aí, para que a gente possa caminhar e trazer esses trabalhadores para o nosso lado, discutir um projeto para o nosso país, porque não tem, né? Nós tínhamos um projeto e esse projeto se encerrou e a gente precisa trazer mesmo a população de todas as formas, de todos os segmentos, para a gente poder ter um projeto para o país, um projeto de soberania nacional e um projeto para salvar o nosso país, porque do jeito que está a gente não consegue caminhar, mas nós resistiremos, com certeza. Com certeza. Tá certo. Obrigado, Conceição. Obrigado, Valdir. E nesse sentido de unir forças, aí, como a Conceição falou, eu acho importante até essa iniciativa que a gente traz aqui com o programa Fórum Sindical, é trazer essas pautas trabalhistas, essas pautas do sindicato para um público que muitas vezes pode naturalmente não estar em contato com isso, né? Então, para todos os seguidores da Fórum, para quem segue o Sindipetro MF nas redes sociais, eu peço para que compartilhem aí os vídeos do programa Fórum Sindical para atingir um número cada vez maior de pessoas, porque eu acredito que o trabalho político ele se dá muito pela comunicação também, né? É um dos pontos fundamentais para dialogar com a população. E nesse sentido a gente tenta fazer essa parte aqui. Na verdade, obrigado ao Valdir pelo programa de hoje, obrigado à Conceição. A gente volta na próxima quinta-feira, toda quinta-feira, 8 da noite, no canal do YouTube da Fórum e nas nossas redes sociais. Obrigado a todos, até a próxima. Valeu, gente. Obrigada, Ivan. Obrigado e um abraço, uma boa noite. Um abraço. Um abraço.